Queridos, paz seja convosco, amém. Que alegria estarmos juntos, desfrutando da graça e misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui, que nos manteve e ainda nos mantém em sua presença, amém? Glória a Deus. Talvez alguns chegaram depois, uns chegaram mais cedo. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e desse uma boa noite para ele aí. Talvez ele chegou depois. Boa noite, irmão, tudo bem? Bom te ver. Alguns chegaram antes, né? Se cumprimentaram, outros depois. Olha para trás, quem sabe de trás chegou depois. Boa noite, irmão. Às vezes a gente entra na igreja e sai e não vê ninguém, né? Essa pandemia tem causado uma distância muito grande nas famílias. Nós queremos resgatar isso, que seja através de nós isso, amém? Não vamos perder tempo. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Você que pode, abra sua palavra, você que quiser acompanhar aqui no telão. Hebreus 4:12. Pode acompanhar aqui. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, viva e eficaz. Mais uma vez, viva e eficaz. Amém? Pode sentar, querido. Eu quero falar algo sobre a palavra de Deus, sobre nós obedecermos à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Estamos falando isso já faz alguns dias. Fazem dias já que Deus tem se importado em nos mostrar tudo isso. E quem sabe está aí a chave de muitas coisas da nossa vida e a gente não consegue ver. Às vezes a gente é que nem criança, sabe? Fala uma vez não adianta, fala duas, tem que falar três, tem que falar quatro. E eu vejo que Deus, por ser o nosso Papai Celestial, Ele faz isso. Quem sabe Ele fala uma, a gente não ouve, duas, Ele vai continuar falando até a gente entender. Porque Ele sabe do que nós precisamos, amém? Eu acredito de que realmente aquilo que precisamos está na sua palavra. E Deus está batendo forte nisso, né? Está batendo nessa tecla de que nós como igreja precisamos nos atentar mais à palavra de Deus. Às vezes nós nos tornamos tão religiosos que encontramos a necessidade apenas de ir para um culto no domingo e achar que está tudo bem, que está tudo certo, que resolveu todos os problemas. Achamos que esse ritual resolve todas as coisas e às vezes nós precisamos quebrar essa religiosidade na nossa vida e valorizar a palavra de Deus, a Bíblia que está lá na minha casa e na sua casa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela teve o seu efeito há milhares de anos atrás, ela teve seu efeito há centenas de anos atrás, ela teve seu efeito há dezenas de anos atrás, há dias atrás, ela tem o seu efeito hoje, tem o seu efeito amanhã e terá para todos sempre. Por isso nós temos que entender o valor da palavra de Deus, o valor dessa mensagem, quanto ela vale para nós, qual o poder dela em nós. Queremos combater às vezes tantas coisas na nossa vida, orando, jejuando, que bom, indo à igreja, fazendo propósitos, mas entre todos eles existe algo tão importante quanto todos: nós nos atentarmos à palavra de Deus. Amém? Tiago 1:22 fala o quanto é importante isso. Tiago 1:22: e sede cumpridores da palavra, e sede cumpridores da palavra. Cumprimos tantas coisas, cumprimos com tantos compromissos, mas aqui está dizendo: sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia diz que nós temos um adversário que se chama Satanás,
diabo, cabiroto, sei lá, o que você quiser chamar ele, chifrudo, sei lá. E que ele é o pai da mentira, ele engana. Mas eu quero te dizer nessa noite que não é só ele que engana. Nós também conseguimos nos enganar a nós mesmos. Mais uma vez, nós entramos em um nível diferente, onde nós paramos de combater lá fora e começamos a combater aqui dentro. Às vezes nós temos que parar de lutar e achar que a nossa luta é somente com Satanás e os seus demônios, e saber que existe uma luta aqui dentro comigo mesmo. Saber que se ele engana, eu também posso me enganar. E um dos momentos em que eu me engano é o momento em que eu ouço a palavra e não a pratico. Terá muitos momentos na vida em que nós vamos olhar e dizer: o diabo me pegou direitinho nessa. O diabo está me oprimindo, o diabo está fazendo. Mas não é. Somos nós que deixamos de fazer quando não cumprimos a palavra. E somos nós que caímos no engano quando nós não cumprimos a palavra. E o diabo não tem nada a ver com a história. Eu quero dizer que muitas chaves de vitórias na nossa vida estão nas nossas mãos. Depende de nós, não depende do diabo. Nós poderíamos nos avaliar nesse momento. Quantos tem Bíblia no celular ou em casa? Faz assim. Você leu ela essa semana? Não precisa me responder. Se nós parar para pensar e dizer assim: Wagner, quantas vezes você bebeu água essa semana? Não sei, pastor, foram muitas vezes. Quantas vezes, Sérgio, você se alimentou de comida essa semana? Pastor, não sei, no mínimo 3, 4 vezes por dia, mas... Agora, se a pergunta fosse: quantas vezes você abriu a sua palavra e meditou nela? Essa eu sei, pastor. Porque foram poucas, talvez. Eu quero te dizer, querido, que assim como o nosso corpo precisou da água, precisou do café, do almoço, da janta, assim também o nosso espírito precisa se alimentar da palavra. Será que a gente podia responder com alegria se a gente fosse responder isso? Quantas vezes abrimos a nossa palavra essa semana e meditamos nela? Pastor, eu não fiz isso. Cuidado, podemos estar caindo no engano, aonde quem engana somos nós mesmos, não é o diabo. Nós mesmos nos enganamos. Eu não quero ser enganado nem por ele nem por mim, mas para isso acontecer eu tenho que ouvir e praticar a palavra. Pastor, pois eu nem meditei, quem dirá praticar? Aqui nós começamos a medir o nível de alerta na nossa vida. Quem sabe se ouvimos e não praticamos, está no amarelo, piscando, emergência, cuidado. Mas pastor, eu nem medito. Então liga o seu sinal de alerta hoje, vermelho escrito urgente. Eu preciso meditar na palavra, ouvir e praticar a palavra de Deus, amém? Se ela é viva e eficaz, eu preciso estar vivo, e tudo quanto eu fizer precisa ser eficaz para não ser em vão. E isso está aqui na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Amém? Posso ouvir um amém aí, irmão? Eu quero falar sobre a história de um homem conhecido, todos nós, Pedro, né? O sanguíneo, o Pedrão. E numa das situações na vida dele, uma situação que todo mundo já ouviu, já, né, ouvida por muitos, situação em que ele está lavando a rede,
Está junto com seus colegas no momento de desistência, de cansaço, no momento difícil da sua vida ali, porque ele precisava da pesca, mas não houve pesca, então ele estava em um momento difícil da vida dele. E Jesus aparece para ele. Jesus aparece para eles. E Jesus escolhe ele para nos dar uma lição, para nos dar um aprendizado, para gerar em nós uma preocupação. Ali naquele momento eu não vi Pedro dizendo que ia orar, que ia jejuar, e por mais que ele não falou, eu acredito sim que nós devemos sim orar, jejuar, devemos sim cultuar, estar na congregação, estar na igreja, exercer o nosso ministério. Mas nesse momento em que Pedro está frustrado com uma pesca que não deu nada, não deu tempo dele orar, não deu tempo dele fazer nada. A única coisa que mudou a situação nele é que nós vamos ver agora. Foi ouvir a palavra de Deus e obedecer. Tem momentos na nossa vida que nós temos sim que vir, que orar, que buscar, que jejuar, que profetizar, mas nós temos que entender. Momentos da nossa vida, como foi na vida de Pedro, como foi na vida de Jesus, em que ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o que trouxe para ele a garantia, o escape, não foi orar, não foi profetizar, não foi declarar, foi obedecer a palavra, foi conhecer a palavra. E a minha pergunta é: nós conhecemos a palavra de Deus? Nós sabemos aquilo que Deus tem para nós? Ou nós imaginamos o que Deus tem? A palavra vai nos trazer clareza e certeza das coisas do alto, do céu. Porque quem escreveu foi o Espírito Santo através de homens nessa terra. Então o que está escrito aqui pode até servir para as coisas daqui, mas veio de lá. Dá uma segurada nas crianças lá para mim, irmãos. Não. Então tem momentos em que nós temos que orar, clamar, bater, jejuar, mas tem momentos que nós temos que obedecer. Amém? E para mim obedecer eu tenho que saber o que fazer. Eu quero contar essa história para vocês rapidamente. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a sabe, essa semana eu tô até preparando uma mensagem mais para frente sobre isso. Por que nós nos achegamos a Deus? Por quê? Você já parou para pensar o porquê? Pastor, eu me achego porque eu tenho medo de não ir para o céu, eu tenho medo de ir para o inferno, eu me achego porque eu preciso ser curado, eu me achego porque eu preciso de bênção, eu me achego porque eu gosto, eu me achego porque eu me arrepio aí na igreja, eu saio de lá leve, eu me achego porque a minha esposa, se eu não vir, ela me bate, eu me achego porque senão vão falar o que de mim, eu me achego porque senão o pastor vai falar o que se eu não ir. Eu estou preparando essa mensagem, e um desses pontos me chamou a atenção. A multidão apertava Jesus, se aproximava de Jesus, queria Jesus para quê? Diga comigo: para ouvir a palavra. Eu já vi muito jovem fraco. Eu já vi muitos pais criarem filhos fracos, porque ao invés de ensinar a pescar, trazia o peixe. Porque ao invés de falar para procurar um emprego, pagava as contas. Porque ao invés de ensinar a pescar, pescava por ele. Mas no momento em que não tinha mais, que o pai e a mãe não estavam mais, se perderam na vida. Às vezes nós somos assim. Nós vamos atrás da bênção, mas não como ter a bênção.
Às vezes nós queremos ter as coisas, mas nós não queremos saber como conquistar elas. E Deus, como é um pai, não é um pai irresponsável, Ele disse: ouçam a palavra e pratiquem ela, e vocês serão abençoados. Eu quero a bênção, ouve a palavra e pratica ela, que você vai ser abençoado. E ali está dizendo que a multidão ia atrás de Jesus para ouvir a palavra. Poxa, a multidão podia ir como uma outra multidão que o seguia, que ia pela multiplicação dos peixes que eles tinham visto. Mas essa aqui queria ouvir a palavra. Eu oro para que haja no nosso coração esse sentimento. Eu vou buscar a Deus porque eu quero ouvir a palavra, porque eu quero saber como alcançar as bênçãos, porque eu quero saber como sair dessa situação. Eu não vou a Deus para que Ele me tire, mas eu vou a Deus, eu ouço a palavra, eu leio, eu estudo para saber como sair dessa situação, como vencer a situação. Isso se chama amadurecimento. Essa multidão ia atrás dele para ouvir a sua palavra, porque eles sabiam que na sua palavra havia tudo que eles precisavam. Quando Jesus fala: se vocês não querem ficar comigo, podem ir para lá com eles, Pedro diz assim: olha, para onde nós iremos se só tu tens a palavra? Que nós vamos amadurecer nessa noite e saber que acima de tudo, acima de um bom louvor, acima do que eu sinto na igreja, acima daquilo que eu posso receber de Deus, acima de tudo isso, existe uma palavra. Essa palavra é o verbo que estava com Deus e se fez carne, e esse verbo agora está no meio de nós. Ele é o bem mais precioso, o alimento para a nossa alma. A bênção é boa, irmão, mas a bênção vai passar. A casa vai ficar, o carro vai ficar, mas a palavra vai permanecer. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Em quantos momentos da nossa vida nós queremos lavar as redes, desistir e ir para casa? Quantas vezes você pensou em desistir de algo na sua vida, em alguma situação da sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você pensou, quem sabe, desistir do seu casamento, da sua família, dos seus sonhos, do seu ministério, de tudo? Assim estavam os pescadores: vão para casa, vão lavar as redes, já é de manhã, se não deu peixe de noite, não vai dar agora, vamos embora, estamos cansados. Quantas vezes nós nos cansamos das coisas, nos cansamos de pessoas, nos cansamos do trabalho, nos cansamos de situações, nos cansamos de viver, quem sabe. Estamos aí no setembro, né? Setembro amarelo, que chama. Quantas vezes nos cansamos? Pessoas cansaram da vida e tiraram a sua vida. Eles precisavam de vida, e quem sabe eles não entenderam que a palavra é viva, é vida e é eficaz. Por isso nós temos que levar a palavra, porque a palavra é viva, e quem está morto, quando encontra a vida, ressuscita. Não sei se foi assim com você, mas comigo foi assim. Um dia alguém chegou e disse: olha, eu sei, você está falando que sua vida está assim assado, mas eu quero te dizer uma palavra. Jesus morreu na cruz para te salvar e mudar a sua história. Era uma palavra viva e continua sendo viva até hoje. Eu continuo pregando ela porque ela não morreu. Então é isso que nós precisamos. Às vezes nós vamos, eu falei quinta aqui, nós precisamos às vezes, sabe o quê? Voltar lá atrás, quando éramos crianças ainda na fé. Parece que nada faz efeito mais, parece que... Tem alguém com o celular que quer atender? Talvez é urgente. Então nós precisamos entender isso, queridos. A palavra de Deus foi o que me alcançou. A pessoa não chegou na rua para mim e disse assim: olha, eu sei que tu está mal, em nome de Jesus. Não. Júnior, vem aqui, eu quero falar contigo, eu tenho uma palavra para você. É simples.
mas é eficaz. Às vezes eu, como pastor, quem sabe quero transmitir um pastoreio muito bom. Quem sabe os músicos querem transmitir uma musicalidade muito boa, nos apresentarmos de uma forma muito boa, mas acima da eloquência, acima da administração, acima do canto, acima da técnica, acima de tudo isso, existe algo muito mais eficaz, é a palavra. É a palavra. Mais do que tudo isso, a palavra é mais eficaz do que tudo isso. Porque quando eu ouvi o Evangelho, quando alguém falou do Evangelho para mim, falou numa esquina de uma casa, de noite, com uma Bíblia, foi ali que eu tive que eu comecei a viver. A palavra é viva e eficaz, querido. Próximo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava. O que ele fazia? Logo, logo teremos a escola. Logo, logo. Eu gostaria que você se atentasse a isso. A multidão ia até Jesus, exprimia Jesus para ouvir a palavra. E Jesus ensinava a palavra. Jesus não falou, agora vem aqui todo mundo, os enfermos, pá, os endemoniados, pá, não sei o que, pá, pá. Não. Jesus disse, senta aí que agora eu vou ensinar como faz. Porque um dia eu não vou estar aqui, mas vocês vão estar, vocês continuam fazendo. Nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender sobre o Evangelho. Porque tem situações da nossa vida que não vai dar para ligar para ninguém. Ou esse alguém não vai poder resolver por você. Vai ser você. Através da palavra, daquilo que você aprendeu, ao colocar em prática, você vai ter vitória. E a multidão ouvia Jesus. E Jesus ensinava. Eu sou pentecostal, irmão. Eu gosto do fogo. Eu gosto de falar em língua. Eu gosto, se eu tiver que me jogar aqui, eu jogo. Se tiver que... Não fico dando bola para roupa, para isso, para aquilo. Gosto de falar em língua. Gosto do fogo na igreja. Gosto de tudo. Mas agora o que eu gosto é da palavra. O que eu gosto, irmão, é da palavra. Pode profetizar, pode cantar, pode pregar, pode fazer o que quiser, irmão. Agora o que está aqui, o que está aqui, vale mais do que tudo isso. Gosto do barulho, gosto, amo. Mas eu amo estar lá, sozinho, ouvindo um louvor e meditando na palavra. Eu amo isso. Porque ali eu ouço a voz dele. A voz dele está aqui. Amém? E Jesus ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vou abrir um parênteses aqui. Simão Pedro estava precisando, amém? Estava frustrado, não tinha pesca nenhuma, amém? Vem aqui, você aqui comigo. Corre, cabelinho, corre. Sobe aqui. Vamos supor que Pedro estava precisando, não tinha pescado nada, e vocês são a multidão. Eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus fala para ele assim, ó: pega o barco, tá? Nós estávamos aqui. Pega o barco e dá uma afastadinha, porque agora eu preciso ensinar a multidão, preciso cuidar deles. Eu fico imaginando Pedro, peraí, eu aqui cansado, sem dormir a noite toda, não pesquei nada, e ainda ele vai tratar com os outros? Aí ele disse: Pedro, senta, fica aqui um pouquinho. Aí Jesus cuidou da, diga comigo, multidão.
Mas quem que estava cansado e com problema era? Sabe o que Deus falou comigo hoje, meditando nesse texto? Algo que eu falava ontem. Estávamos na mesa conversando e meu irmão falou assim: pois é, né, pastor, a gente reclama de tanta coisa. E eu disse assim: essa semana eu fui reclamar não sei do que lá. Eu disse assim: lá no Afeganistão está pior. Se estivesse lá, eu estaria de boca fechada. Quem estava com problema era Pedro. Jesus usa do barco de Pedro para ensinar uma multidão e resolver outro problema. Os peixes eram de menos. O ensinamento valia mais do que o peixe. A palavra vale mais do que as bênçãos. A multidão se aproximava, não pelas bênçãos, mas pela palavra. Qual é o valor da palavra na sua vida? As coisas têm tido mais validade do que a palavra? 6 horas assistindo Casa de Papel vale mais? Eu assisti. Uma vez a pastora, nós conversando, ela disse assim: eu não admito, às vezes eu sentar aqui no sofá, assistir uma série, ficar 1 hora aqui assistindo e não ir lá orar e não meditar na palavra 1 hora. Isso é injusto. A minha carne se saciando e meu espírito enfraquecendo. Pois é. Às vezes nós somos assim. Mas a multidão queria o que mais tinha valor: a palavra. As coisas, Jesus disse, os peixes a gente resolve depois, fica aí. O mais precioso agora é a palavra. O que é mais precioso para você quando você se achega até Ele? É os ensinamentos ou são as coisas que Ele tem para te oferecer? Temos que meditar nisso. Aquela Bíblia está lá fechada, zerinho, novinha. É porque não foi folhada. Não tem uns guspe lá nas páginas. Está lá, né? Lisinho, brilhando. Uma poeirinha em cima. Vou até passar um paninho, né? A Bíblia, tá louco? Não pode pegar pó. É uma realidade, irmão. Se eu não cuidar, não é porque eu sou pastor, a minha também fica lá empoeirada se eu não cuidar. Eu tenho que alimentar o meu espírito. E para mim alimentar ele, a bandeja está aqui, o prato está aqui. Mas vamos voltar para Pedro. Aí Pedro lá, eu fico imaginando Pedro. Bom, até ele ensinar todo mundo, acho que vou até dormir, né? Deus falou: Pedro tinha rede. Diga comigo, tinha rede, tinha um barco, tinha uma profissão. Jesus disse: vamos ensinar aqui antes, depois a gente resolve. Deus falou: Júnior, às vezes tu tem tantas coisas e tem gente que não tem nada. Essa pia de louça, olha quanta louça nessa pia. Lá em casa não acontece isso, né, pastor? Que bom, porque tinha comida no prato que sujou aquela louça. Tem gente que não tem a louça para lavar e nem a comida para sujar a louça. Aquela multidão, quem sabe não tinha o barco de Pedro, a rede de Pedro e a profissão de Pedro. Aí Jesus disse: espera um pouquinho que eu acho que tu está melhor que eles na foto. Eles não têm barco, eles não têm rede, não têm profissão. Deixa eu tratar eles primeiro. Nós temos que deixar de ser egoístas às vezes. Às vezes nós temos, pode não ser o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Quem sabe a gente não pode dividir um pouco. Aí ele deixa Pedro e vai, obrigado, vai resolver com a multidão. Nós precisamos olhar mais para o nosso redor. Ai, olha essa chuva. Pois é. Tem gente que está num hospital olhando a chuva pela janela e dizendo: gostaria de tomar um banho de chuva agora. Olha esse carro, só dá problema. Pois é, tem gente que não tem nem o carro e nem o dinheiro do ônibus urbano. Olha essa cria aqui, só me incomoda essa criança, não sei. Tem gente que não pode ter filho. Gostaria de ter essa cria, esse anjinho. Precisamos reclamar menos, né?
E Pedro está lá, com o barco, com a rede, com a profissão dele. E Jesus cuidou da multidão. Às vezes eu preciso deixar de lado aquilo que eu tenho para cuidar de quem não tem nada. Nós precisamos deixar de ser egoístas. Precisamos deixar de ser egoístas. Precisamos, a igreja precisa deixar de ser egoísta. Nós precisamos olhar uns para os outros. Nós precisamos conhecer mais uns e outros. Nós precisamos nos ajudar mais. Precisamos. E aí ele fala para Pedro: olha, sai daqui e vai lá para o mar alto. Outro detalhe importante é que Pedro pescou a noite inteira. Eu não sou pescador, né? Eu Cledecir aí que é pescador. É pescador, não é mentiroso, né? Porque diz que o pescador conta que o peixe era assim, né? Era assim, né? Mas é esse aqui, né? Eu não posso falar, né? Falei pro pessoal antes, eu não posso falar que eu não pego nem esse, quem dirá esse. Mas olha só, nós precisamos refletir nisso. Jesus vai além da natureza, além da medicina, além da ciência, além de tudo, além de cientistas, além de médicos, ele ultrapassa tudo isso. Eles pescaram a noite inteira, sabe por quê? Porque era de noite que se lançava a rede, porque não tinha sol e não tinha calor. Então os peixes saíam do fundo e vinham para cima. Pedro era pescador, ele foi mais profundo ainda para provar Pedro. Então tem situações na nossa vida que não é o diabo, é Deus nos colocando naquela profundidade de problema, naquela situação, para provar para nós que não é na nossa força, é na dele. Lázaro estava doente, era fácil ir lá e curar Lázaro doente. Agora eu te pergunto, você tem coragem de orar pelo morto lá no velório? É diferente. Lázaro estava doente e depois morreu, e ainda por cima o corpo estava fedendo, estava na pior situação possível. Pois Jesus, na pior possível, ele aparece e faz um milagre. Pastor, a minha situação é pior de todas. Não interessa, quem sabe ele deixou você chegar até nessa situação, para te provar que até nessa situação, ele continua sendo Deus. Aí Jesus vem de manhã, com o sol, com o calor, e os peixes estão lá no fundo. Acho que Pedro pensou, agora sim, se ele tivesse vindo de noite, tinha chance, né? Agora de manhã, no fundo, não vai dar. Lembra das irmãs de Lázaro? Se tu tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Não te falei eu, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as situações da nossa vida. As promessas de Deus estão acima de todas as situações, as piores possíveis. Deus é maior do que elas. E aí Pedro, vamos lá, né? Pegou o barquinho. E fez o que tinha que fazer. Veja bem, quando Lázaro morreu, Jesus apareceu, amém? E o que ele mandou as pessoas fazerem antes de ressuscitar Lázaro? O que ele falou para elas fazerem? Oi? Ele falou, ó, eu ressuscito, mas assim, vão lá e tirem a pedra. Aí eles tiveram que obedecer, ir lá e tirar a pedra. Aí Jesus fez o milagre. Pedro não tinha peixe, não tinha pescado nada. Jesus disse, pega teu barquinho e vai até lá, porque eu vou fazer. Mas primeiro tu faz, primeiro tu vai, primeiro tu tira a pedra. Eu quero dizer para você, nós temos um problema muito sério na nossa vida. Primeiro nós queremos que Deus faça, depois a gente fazer. Mas não é. Primeiro nós damos o passo de fé, depois Ele faz. Pedro, sai daqui, vai até lá, no mais fundo. Vou. Tira a pedra. Tiro. O que Deus tem mandado você fazer que você não fez? O que Ele mandou a gente fazer e a gente não fez ainda?
Não, mas eu quero, primeiro Deus faz, aí depois eu, não, primeiro nós fizemos, porque tudo que nós precisamos está aqui. Nós precisamos crer na palavra. Se você crer, Ele vai fazer. Se você ouvir e praticar, Ele vai fazer. Não, isso aí que o pastor falou, não vai ter que esperar sentado. Pedro, vai até lá. Eu fico imaginando, mas por que ele não... Ricardo, por que ele não pegou o peixe ali? Ele não é Jesus? Ele podia ter falado, não, larga a rede aqui mesmo, eu faço os peixes virem. Se eu tiro eles do fundo, eu faço eles virem aqui. Às vezes nós somos assim. Nós queremos que Deus faça como nós queremos, quando nós queremos, da forma que nós queremos, o quanto nós queremos, mas não é assim. Ele disse, Pedro, vai lá no fundo, e é de manhã, e está calor, vai lá no fundo. Nem todas as situações foi o diabo que te colocou. Pratique a palavra no meio delas e você vai ver o milagre. Moisés chegou e disse assim, e agora nós vamos fazer o quê? Os inimigos atrás, o mar na frente, vão morrer. Aí os incrédulos, vão morrer, melhor ela ter morrido lá, ser enterrado lá, nos trouxe até aqui para morrer aqui. Moisés disse, Senhor, e agora? Ué, não tem um cajado na tua mão? Bate na água, depois eu abro o mar. Manda o povo marchar, depois eu abro o mar. O que Deus nos mandou fazer e a gente não está fazendo? E está reclamando que o milagre não veio. Está girando a chave aí dentro? A maior chave da nossa vida é essa. Ela abre as portas. Ela faz acontecer. Ela gera vida, ela gera milagre. A chave está aqui. 5. E respondendo Simão disse, mestre, quantos de nós já, mas Jesus, mas pastor, mas irmão, mas pastora, mas não sei o que. Ele fez também, ele falou, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. O senhor não está vendo? Eu estava com a rede certa, com o barco certo, na hora certa, no ambiente certo e não deu nada. Agora eu estou cansado, estamos aqui no fundo, o sol, o calor não vai dar. Faz o que eu estou te mandando. Aí olha o que aconteceu. Mestre, trabalhamos toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra de Deus você vai viver milagres. Sobre a palavra de Deus você vai vivenciar coisas que você nunca imaginou vivenciar. Mas você tem que conhecer ela. Fulano me disse, Beltrano me falou, Ciclano disse, ei, o que a palavra diz? Lá na minha família, a palavra fala de família. Mas lá no meu relacionamento, no meu casamento, a palavra fala de casamento. Mas lá nas minhas finanças, a palavra fala de finanças. Mas lá com aquela pessoa que me fez o mal, a palavra fala sobre os dias maus. Tudo que nós precisamos está aqui, na palavra. Tudo. Qualquer assunto que você for tratar, está aqui. Cientistas, vem para cá. Psicólogos, vem para cá. Médicos, vem para cá. E nós?
Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra, não é sobre a minha profissão, não é sobre o meu estado de cansaço, de decepção, não é sobre as minhas dúvidas. Eu vou obedecer, porque o que tu está me falando é tu que está falando, é Jesus que está falando. Se eu falar para você, quem está mais perto, quem me conhece sabe, eu gosto de conversar, mas eu gosto sempre de citar um texto, citar um versículo. Eu não gosto de falar eu acho, eu vi, eu percebi. Não, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz aquilo, porque eu sei que o compromisso de Deus não é com aquilo que eu acho. O compromisso de Deus na minha vida, que Ele tem comigo, não é por aquilo que eu sei fazer, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu era, por aquilo que eu posso ser. Não é pelo meu nome, pelo meu sobrenome, pela minha conta no banco, não é pela carteirinha de pastor, não é por nada disso. O compromisso que Deus tem sobre mim é quando eu olho para a palavra, porque a palavra é dele, então Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou a meu respeito. A palavra. Versículo 6, último versículo desse texto. E fazendo assim colheram. E fazendo assim. Assim como? Obedecendo a palavra de Jesus. Se você fizer assim, você vai ter uma pesca maravilhosa na sua vida. Não importa o tamanho da sua frustração, do seu cansaço, se você fizer assim, você vai ter uma pesca maravilhosa na sua vida. A palavra de Deus tem tudo a ver com salvação. João 5:24. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se coloque de pé, querido. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A salvação tem tudo a ver com esse livro que está lá na sua casa, que está aí no seu celular. Tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos e praticamos. Não se engane, achar que apenas ouvir vai nos levar para algum lugar, porque não vai, porque até o diabo quando ouve, estremece. Nós temos que ouvir e praticar. Sabe qual a única diferença nossa e dele? É que ele não pratica, porque ele conhece muito bem a palavra. Mas quem conhece e pratica, terá a vida eterna. Eu vou ler o último texto e nós vamos orar enquanto eles preparam o louvor aqui em cima. Deuteronômio 21:1. Você quer ser abençoado? Quer vida eterna? Quer ser abençoado no entrar e no sair? Eu quero. Quero ser abençoado na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério, como pai, como esposo, como pastor, como amigo. Quero ser abençoado. Mas isso depende só de mim, depende só de você. Pastor, mas eu estou orando. Amém. Está estudando a palavra? Não. Pois é. Um barquinho, né? O Cledecir tem um lá que ele tem que ir pescar. Já pensou ficar só de um lado remando? Ó. Tem que, orar, estudar a palavra. Orar, estudar a palavra. Senão você fica dando volta e não sai do lugar. Quer voar? Tem que orar e palavra. Sou do fogo, sou do avivamento, gosto de orar, gosto dessa bagunça no espiritual na minha vida, mas eu gosto de ser centrado na palavra. Porque senão, não vai dar. Jesus crescia em graça e guarda isso no seu coração. A escola de maturidade está chegando. Eu quero ver você lá. Senão fica aí, Não, mas eu ouvi. Então pratica. Tivemos a escola de finanças, testemunho maravilhoso. Minha irmã me contou essa semana.
Tivemos dois, mais uma semana. Mas pastor, fiz a escola de finanças, passei um tempo difícil, bem no meio da escola, uma turbulência financeira, emprego. E ela disse, então vamos ver se aquilo que o pastor falou, a palavra que ele falou lá. Eu sou dizimista, ela disse. Sobre a palavra ela orou. E Deus fez um milagre na vida deles. O que ela precisava estava lá, no cantinho da carteira, ela não sabe como. Mas ela disse, é a palavra. Quero saber se aquilo que o pastor falou então é verdade. Não adianta você fazer, viu? Se você não praticar. Olha o que diz o texto. 28. Deuteronômio 28. E será que, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, está tendo cuidado em guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você tiver cuidado com esse mandamento, Ele vai te exaltar nas nações da terra. 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Quando nós nos preocupar, como aquela multidão se preocupou, de chegar até Jesus pela palavra, as bênçãos virão sobre mim. E te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quando a gente se preocupar com a palavra, as bênçãos começam a nos alcançar. E nós estamos preocupados com a palavra. E Deus está preocupado em abençoar. E eu estou preocupado com a palavra. E Deus preocupado em me abençoar. Agora, quando me preocupar em ser abençoado, esquecer a palavra, não vai dar certo. Todas elas virão sobre ti. E te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aqui está tudo que você precisa. Está fora da palavra, não faz. Está fora da palavra, não faz. Agora, se está na palavra, faz. Se um dia a gente pregar aqui o que não está na palavra, sai dessa igreja, vai para outra que prega a palavra. Vá para a igreja sempre mais perto da sua casa que preguem a palavra. É a que está mais perto da palavra. Pastor, a igreja é 5 km, é 10 km da minha casa. Vai, se ela estiver perto da palavra, vai. Vai. Agora, se você um dia esteve ou está, não sei, pastor, eu estou lá, mas assim, ó, não está na palavra. Você quer ser abençoado? Você tem tudo para ser. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos meditar nesse louvor. Fortaleça a sua fé. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele é o verbo.
Se você ama Ele, você vai crer, você vai guardar. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, Jesus, a Tua palavra, a Tua palavra. Oh, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Quero te amar mais, Senhor. 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 É tão importante que lá no último livro ele disse: olha, ai daquele que mudar, tirar uma vírgula ou acrescentar aqui, porque tudo que está aqui é verdadeiro, tudo que está aqui vai se cumprir. Leia a palavra, estude. Amém? Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos repetir o tema para não esquecer. Diga: a palavra. Mais forte. A palavra é viva e eficaz. Aleluia.